E aí você tem do lado aquela cidade mística, São Tomé das Letras, São Tomé, né? onde teve uma migração hippie nos anos 60, 70, em que tem maior concentração de densidade de bruxos por metro quadrado ali. Anda junto, né? Uma coisa com a outra. E eu acho que isso pode ter também ajudado essas feitiçarias a explicar também, tá? Por que acontece muito ali. Tanto é que lá, eu cientista, né, vindo pra um negócio desse, começa a afetar coisas na minha casa. Eu te mostrei acho que uma foto no dia que eu vim aqui, de coisas que arranharam e fizeram desenho na minha casa. Aí tu me falou disso por alto. Depois que eu voltei de lá, no dia seguinte que eu voltei de lá. Eu nem lua, sabia. não é uma torre, Lua, né? com um rosto, um monte de coisa. Eu não sabia se era um assunto que você falava abertamente, Eu mas falo, você mas eu não contou, mostro então. a imagem porque eu acho que isso tem uma força muito grande de influência. As pessoas olhando não é bom, aquilo, não. e Você viu como abre é que ele essa tem? Tem coisa também que eu falo. a mesma coisa que o melhor Daniel não fala. falar certas coisas que às vezes o cara pode ser prejudicado por E eu isso. sem conhecimento desse negócio, aí eu falei, porra, tem que arrumar um bruxo. Aí arrumei o bruxo Antônio. Ele tá até na plateia, eu trouxe ele até pra ver a entrevista. O bruxo Antônio Fagundes, lá do sul, ele veio do Rio Grande do Sul, tá? Legal. Sempre que eu vou a Varginha ver essa questão mais específica de bruxos e feiticeiros, Sei. ele conhece. E aí ele me orienta. Não, pô, isso aqui é um trabalho... Porque eu vou ver um trabalho ali. Que negócio esse cara fez aí? Como é que eu vou interpretar? Interpretar. Na engenharia eletrônica. Como engenheiro eletrônico... Não precisa dele não, pô. Joga no ChatGPT, que o ChatGPT te fala, tu sai mais barato, pô. Não é não? Tô brincando. E aquela Não, questão, hoje né? você pega um sigilo, tu joga no ChatGPT, ele já começa a te ajudar, né? Mas é aquela questão, tem conhecimentos que não são passados, não são escritos. Então, uma pessoa dessa, como o Fagundes, ele conversa com muita gente, aí ele fica sabendo. Não, os conhecimentos mais requintados são sempre tradição oral, né? Claro. Até aqueles grimórios, né? Claro, a gente conversou ontem com um benzedor de lá, um dos mais antigos de Varginha, né? E ele fala, não, isso aqui minha avó passou pra minha mãe, que é a desenho de escrava minha avó, passou pra minha mãe passou pra mim, e é o nosso sistema de magia próprio. Pois, interessante pra caramba isso, né? Agora, uma dúvida. E aquele relato que a nave caiu naquela fazenda, que o casal viu a nave caindo, aí o exército veio e pegou a nave, depois levou pra Campinas. Você acha que não aconteceu isso ou aconteceu simultaneamente? Tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que não teve nave. Se você pega o primeiro relato do casal, que seria o mais confiável pra mim, e eles estão falando a verdade, que é a Euri Coralina. Sim. Como é que tu sabe que eles estão falando a verdade? Porque a gente começa a entrevistar tanta gente que a gente, pela reação deles, pega a expressões, manha, né? você começa, pô, não tem como não ser verdade isso aqui. Entendi. E claro, você pega, não tem nada a perder. Um casal que, assim, não queria fama, não queria nada disso. Um casal Quer dizer, não tem nada a perder, humilde, não tem tudo a perder, tem tudo né? a perder, não tem nada a ganhar, pelo contrário. Vai aparecer, vai falar, isso vai queimar o filme, né? Não tem nada a ganhar com isso, só perder. Então, assim, e aí eles falam que viram algo que parecia um submarino. E o primeiro relato qual que era? Voando a 1 metro do chão. Tava no chão o negócio, flutuando. E tinha algo que eles falaram, fumaça, em volta dele. Que o termo que eu usaria, que a gente vê nesses fenômenos, é névoa. Tá. Esses fenômenos se materializam aqui através de luzes e névoas. Tem um caso famoso da década de 60, General Showa. Ele levava político, cientista, todo mundo para Alexandria, uma fazenda Rio Douro, lá perto de Brasília, para ver as névoas que vinham e materializavam os seres e as naves no que ele chamava de seres do hiperespaço, década de 60. É tipo um Skinwalker Ranch lá do... E quem atraía era um vidente. Viu? Que eu te falei que os caras O vidente sabia a hora que ia chegar. Ele era a porta. Na hora do bonde passar. Então você vê que o troço tem alguma conexão, né? Sim. E por fim, lá em Varginha tem perigo. o quê? É uma tecnologia... Eu chamo isso de tecnologia, né, cara? Esse conhecimento é uma tecnologia poderosa, E né? dá pra tu servir de canal pra esse tipo de coisa sem querer, meu irmão? Porque assim, a gente tá falando de rituais Tá aqui. com medo, né? Não, tô pensando, pô, meu irmão, que perigo, tu pensou na parada, ou tu, sei lá, leu alguma coisa, se interessou, foi estudar, tu já tá servindo, aí é sinistro, né? Porque, cara, tá bom, primeiro, vamos nessa daqui. Tem como você servir de canal pra esse tipo de coisa, ou atrair, sem querer, ou querendo. puxar coisas e pra meio sem querer, Atrair. Eu vi que o Daniel deu alguns exemplos, né? Quando falou do pecado e tal. Ele deu exemplo de... Amargura, né? Angústia. Isso já é o suficiente. Dar a brecha Medo. é o Medo suficiente pra manifestar-se. Ajuda, né? Ajuda. Agora, assim, eu acho assim, isso depende muito de como você reage em relação àquele sentimento. Por exemplo, um problema, vamos supor, tá? Você bateu o carro. Porra, pra você, vou no concerto. Pra uma pessoa, aquilo é o fim do mundo. Aquilo vai me abalar profundamente, cara. Minha vida acabou, não faz mais sentido por conta que eu bati o carro. E aquele sentimento, aquilo que representa pra você, aquela amargura, aquela angústia, é que pra mim pode abrir essa porta. Então depende muito de como você interpreta. Às vezes você tá com câncer e tá super feliz, cara. Tá vivendo a vida. Mas se liga.
A gente está falando aqui de pessoas que acessam um tipo de conhecimento para obter algum resultado. Material. Né? Esse resultado, em geral, pelo que a gente está falando aqui, é um resultado financeiro. Geralmente. É o cara ter mais poder. Geralmente o cara tá procurando o troço da mais baixa vibração, inclusive, né? Se a gente fosse falar... Bom, deixa pra quieto. Beleza. A mulher amante do cara quer que a esposa morra pra ficar com o sempre marido. Um troço nessa baixa naipe, vibração, né? Legal. Isso daí, essa entrada, essa habilidade, esse conjunto de regras que está sendo usado para obter esses resultados aí, eu suponho que pode ser usado também para coisas mais louváveis. Claro. Dá pra você, Que não vai prejudicar ninguém, né? que não vai prejudicar ninguém, que pelo contrário, que vai ajudar as pessoas e não para ganho próprio, suponho, né? Nesse sentido, tu que é pastor, tu é cristão? Eu sou católico. Tá. Tu que é pastor. Nesse sentido, as pessoas que fazem uso desse tipo de habilidade pro bem, para fazer o bem de verdade, e eu suponho que tem alguém, como é que Deus olha e enxerga essa parada? Ele enxerga assim, há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. É o que tá na Bíblia. Então, assim, como ele Por que tá... será que Deus abomina isso? Não, porque tem algumas regras. A Bíblia fala para você não... Agoureiro, feiticeiro, prognosticador, necromante, né? Deuteronômio 18:9, que isso é abominação. Então, o intuito das trevas seria levar o cara a fazer as coisas que Deus falou que não é para fazer, mas dizendo que é pro bem. Pô, tu enganou o cara, pô. Entendeu? Legal, mas o ponto isso existe. Isso existe. Sim. É tipo, ó... Qual é a dúvida? Vamos lá. Fala Não que eu me entenda discuto. mal, não me entenda mal, tá bom? É complicado, porque eu sei porque tu é um... Cara, pô, você me conhece. Eu você te sabe que conheço, eu não tenho... mas eu fico bolado dos caras encheram o teu saco. Não, entendeu? aí, tá maluco. Pessoas... Eu já saí dessa há muito Tá tempo, bom. meu irmão. Então vamos lá, ó. Pô, tô aqui falando de curupira, de mula sem cabeça. Você acha que eu tenho preocupação com isso, pô? Deus colocou no conjunto de regras do ser humano uma parada que é incrível, que é transar, meu irmão, e sentir prazer. Lógico, pô. Legal? Super espiritual, tá na Bíblia, livro de Cantares, pô. Fala de uma relação sexual na Bíblia. Que é uma coisa maravilhosa, de mas que pela pode própria ser usado Bíblia, errado. Pela própria Bíblia, existe o momento jeito certo. É, um jeitinho ali. Existe Objetivo. Existe de certa forma um objetivo, que é se reproduzir e tal. Mas a gente consegue pelo menos experimentar uma parada que, se do ponto de vista cristão, se espalhado, se à vontade, tá errado, mas aqui de certa forma controlado aqui a gente consegue usufruir. Né? Tem uma ordem. Isso. Se a gente transforma isso que eu acabei de falar aqui, essa ideia, pra magia, falando claramente, pra magia, não existe algum nível em que nós podemos, já que Deus existe, com a permissão de Deus, usar o que a gente está chamando de magia, porque assim, eu suponho que usar a magia, Deus não gosta. Mas não tem nenhum caminhozinho que ele deixa a gente experimentar o que seria? Então, usando com ele, né? Com ele você tem revelação, adivinhação, premonição, faz milagre, cura as pessoas. Plugado com USB nele. Isso é 100% ligado, inclusive, à vontade dele, que tu não faz nada. Lógico, pô. Perfeitamente. Mas tem os amigos Aleister Crowley, por exemplo, o cara invocava uns bagulho. Aí já é se passar. Vai dizer que é pro bem também, dizer que era tudo pro bem, pra evolução da humanidade. Uma coisa que eu coloco aqui em dúvida é o seguinte. Eu vejo casos como o Padre Pio e outros, que o cara tinha as chagas, ele tinha as feridas abertas no corpo inteiro. Tinha até negócio de bilocação, tudo, né? Sim, e ele... Que é isso? E assim, tava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele ajudava as pessoas, né? Ele curava as pessoas, ele tirava os demônios, enfim, etc. Mas ele, por outro lado, sofria muito. Será que algo se passou por uma coisa boa e usou ele como instrumento, que ele fez coisas boas, mas o consumiu? Entendi. Cara, eu vou te dar parabéns por essa reflexão, porque eu nunca vi um cara que se diz católico chegar nesse nível de reflexão, né? Sim. Que os caras falam, igual você tá falando, você é pastor. Primeiro que eu não me apresento como pastor. Sim. Segundo que, pô, os caras falam que pastor é esse que tá falando de ocultismo, Crowley, né? Sociedade secreta e tal. Então, cara... Mas eu já entendi por que tu pesquisa tudo isso, que tu quer entender Deus. Então também. Eu já entendi. Não, e também me entender o jogo. Me proteger. Saber como é que o cara... Porque tem muito cristão, muito evangélico que não aceita
o mundo, não, o mundo espiritual é uma coisa invisível que não afeta a gente. Né? Muito afastada. Tem padre que não aceita que o demônio pode afetar as pessoas. Então, os exorcistas discutem com os padres que não são exorcistas essa questão também, entendeu? Então, no próprio os caras que são muito religiosos tem essa tem um bloqueiozinho. Bloqueio, Ele não, aceitar isso aí não é nem bom falar essas coisas. Mas aí o apóstolo Paulo fala para que nós não sejamos vencidos por Satanás porque não ignoramos seus ardis. Você tem que saber como é que é o jogo da parada, né, do inimigo. O cara vai fazer um camp no UFC pra uma luta, ele estuda o cara pra saber como é que são os golpes. Total, claro. O jogo é esse, pô. Tem que estudar. E eu creio que, né, o povo se perde porque falta o conhecimento. Então, assim, cara, a magia legal é essa magia que você puxa de Deus. E você usa pra quê? Pra curar as pessoas, levar pra restaurar a família, né? A salvação, você entrega uma palavra de conhecimento, fala a vida íntima da pessoa e ela, caramba, isso fez sentido, né? Então dá pra usar direto, cara. Claro, com certeza que dá pra usar. Mas o problema é que dependendo de onde você tá puxando essa energia, gera um comprometimento cada vez maior. Primeiro você está sacrificando um animal, daqui a pouco eles vão pedir para você sacrificar uma pessoa. Ou vão exigir você parar de tomar banho, ou parar de ter relação sexual, parar de fazer... Aí vira um negócio, daqui a pouco você está escravizado pelo negócio, né? E um ponto, eu acho assim, os cristãos cristãos colocam esse bloqueio de você não estudar e nem olhar esse assunto por uma questão conservadora de que às vezes o cara pode se encantar. Não faça sexo antes do casamento, porque se você fizer, você pode gostar muito e isso virar uma obsessão. Uhum. Não olhe feitiçaria, porque você pode ver que o negócio funciona e querer fazer e se encantar por aquilo e ir pro outro lado. Então tem essa questão conservadora de evitar que o cara vá para um lado e... Faz sentido, né? Ele cometa excessos. Né? Fica uma coisa não saudável pra esse cara. Porque tem gente que é mente fraca mesmo, né? Que o cara vai estudar um negócio. Eu lembro quando começou a surgir RPG, né? Do Wolf, por exemplo. Eu lembro lá em Petrópolis, teve um cara que começou a jogar essa parada, ele entrou no aneiro que ele era um lobisomem, ele andava pelado, escalava as árvores. Mas realmente tem gente que tem facilidade de se perder, né? Exige... por isso que eu falo às vezes, não pesquisa isso, esse assunto é melhor não falar em público, eu falo no particular, porque realmente tem gente que... brinca com fogo, às vezes faz pipi na cama, né? Passa direto. Tem gente que se ferra com essas paradas.